está solo. Deus sana cada um de nós outros. Deus nos dá de graça, mas não para nós outros estar aí, oh, eu sou melhor, mira, eu tenho graça, eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Não. Deus bendiz a cada um personalmente, cada um de nós outros, para que nós outros, agora, com a bendição de Deus, nos unamos. E sabemos que a força não é minha, a força que tenho, não é minha força. A inteligência que tenho, não é minha inteligência. Tudo que tenho provém de Deus. E o que Deus quer é que cada um de nós outros entendamos isto, que somos totalmente dependentes de Deus. Não dependemos nada de nós outros. Mira, se dependera da irmã Luísa, você pensa que ela estaria indo ao hospital, fazendo diálise, estaria fazendo diálise. Se dependera dela, estaria esse projeto aí? Não. A vida da irmã Luísa era me contratar. Irmã Luísa ia me contratar, me pagar um bom salário por mês, apenas para assar carnita para ela. Entende? Você agora não vai trabalhar para nada mais, vai assar carne para... Se dependermos de nós outros, irmãos, Hugo quedaria todo el año de vacaciones com sua família, que é bueno estar de vacaciones, não? É muito bueno estar de vacaciones. Então, a vida não depende, não é de nós outros. Ah, pastor, mas sou eu que desperto às 4 da manhã, vou trabalhar. Sou eu quem trabalho e meu patrão gosta muito de mim e me paga um bom salário. Sou eu. Isso é misericórdia de Deus, irmãos. Isto é misericórdia de Deus. Se você desperta temprano, vai trabalhar. Se você tem força, trabalha. Quase não enferma, quase nada. Está aí. Não queda pensando que você é alguém. Você só é alguém em Deus. Por isso a Bíblia habla. Em Cristo, somos mais que vencedores. Em Ele. Se não fora Ele, nós outros estaríamos perdidos, estaríamos mortos. A Bíblia habla, se não fora a misericórdia de Deus, nós outros não estaríamos nem hoje para esse grande culto. Eu agradeço a Deus, porque estou aqui hoje, vou predicar, e hablo, Senhor, és por tu misericórdia, não és por minha sabedoria, não és por minha inteligência. Oh, pastor, predica miércoles, predica domingo, predica viernes, predica domingo allá, pastor da escola dominical, quando vem nos congressos, pastor tem 4 horas de ensinança, pastor tem predicação, pastor tem muita sabedoria. Sim, é verdade, mas a sabedoria que vem dos céus, e é por la misericórdia de Deus. Eu não me engano, irmãos. Como muitos homens que se hablam, homens de Deus, predicadores, que nem querem estar junto com o povo, nem aparecem com o povo. Eu estou no meio de todos, estou feliz por jogar pelota com minha igreja, com meus muchachos, por pelear com eles, porque sou um homem comum, não sou um homem qualquer. Me respeita, eu sou um homem comum, com as mesmas possibilidades da irmã Juan Cifuentes, da irmã Gero, da irmã Antônio. Tenho as mesmas possibilidades de falhar, de quedar enojado. A Bíblia habla, enoja, mas não peques, né? E eu não, eu dou, não dou mais, parei. Antes, quando eu enojava no futebol, eu dava pernada. Agora não mais. Porque aí peca, não, a Bíblia abre, honra, mas não peca.
Então, eu honro, mas não peco. Sou um homem como qualquer outro homem, com todas as possibilidades de pecar, com as possibilidades de honrar, com as possibilidades. Pastor, mas você não é um homem que honra muito fácil, não? A Bíblia habla. O Espírito Santo, quando vive em nós outros, quando temos o Espírito Santo em nós outros, tomando o controle de nossa vida, mano, o Espírito nos ajuda em los momentos difíceis, em los momentos de enojar a ponto de agarrar um cuchillo e hablar, vou matar. Não, essas coisas não passam comigo. Por quê, irmão? É o Espírito Santo que veio do céu, a promessa de Cristo que falou, eu vou para o céu, mas vou enviar um ajudador. E nós outros não podemos falar, não é porque sou muito nervioso, porque sou, não, que nervioso. Servos de Deus têm o Espírito Santo para ajudar a passar por momentos difíceis. E temos que aprender a passar por nossos momentos difíceis. Não é fácil para ela hoje. Não é fácil. Mas aqui está ela, sentada na primeira banca. Ela entendeu alguma coisa e está aqui. Deus vai sanar ela por isso? Quem sabe se Deus vai sanar? Não sabemos, irmãos. Eu não sei. Eu não posso garantizar, e nem os teres. Nossa obrigação é orar por ela, dar carinho para ela, porque em um ambiente de carinho, um ambiente de amor, as coisas quedam muito mais fáceis. Donde que as hijas abraçam, ai mamá, oh, fazendo as netas. Por isso que muitos hospitais chegam os palhaços para fazer os ninhos sorrir, para fazer os enfermos sorrir. Chega cantores para cantar para os enfermos, porque já está comprovado cientificamente que em um ambiente saudável, um ambiente onde que percebemos que as pessoas têm carinho com os outros, é muito mais fácil de restaurar a saúde. Ora, imagina você estar enfermo e todavia está em um lugar que sabe que aquelas pessoas não te amam, não te querem. Oi, eu estou com hambre, estou com vontade de comer um tamal. Tamal, mamãe, tamal, não é. Aqui, tamal. Entende? Não vai comer tamal, porque tamal. E não dá carinho e nada. É pior. Mas antes de a boca cerrar, quero comer tamal. Não, tamal está bem, mamãe. Eu vou fazer um tamal para você. E rápido se há e dá carinho, irmãos. Isto é coisa de Deus. Aí unimos aqui. Aí hablamos com Deus. Deus, se é de tu vontade, porque a Bíblia habla, tudo que pedir a Deus em oração, Ele vai dar. Mas nós outros temos que saber que estamos lidando com Deus. Que é Deus? Deus é o Supremo, sobre tudo e sobre todos. Ele não é mandado nem manipulado por nada. Ele faz as coisas que convém a ele fazer. Ele faz as coisas na hora que ele quer, no tempo que ele quer. Ele tem promessas para nós outros. Nosso Deus tem promessas. E as promessas de Deus são fiéis e são verdadeiras. E quando nós outros servimos a Deus em espírito e em verdade, irmão, estamos em um meio onde que facilita as coisas, facilita a obra de Deus em nossas vidas. Então, nós temos que entender essas coisas. Estarem na casa de Deus é estar em ambiente de bendição. Estar aqui é estar em ambiente de bendição. Portanto, é um prazer, é um privilégio para nós outros
estarem na casa de Deus. Não devemos endurecer, conforme Pablo habla. Não endurezcais vossos corações delante de Deus. Que se usted endurecer su coração delante de nosso Deus, você não está fazendo mal nem para Deus, nem para Jesus, nem para o Espírito Santo, nem para mim, nem para a igreja. Você está fazendo mal para você mesmo. Se você endurecer seu coração para Deus, você é um suicida. Você é um suicida. É uma pessoa que endurece para Deus, é endurecer para o donador da vida. É Deus que dona a vida. É Deus que faz. E Ele prometeu para nós outros que quando nós outros vivamos em obediência, quando nós outros vivamos por fé, nós outros vamos ter aquilo que creiemos e muito mais. É promessa de Deus tudo isso. Mas necessitamos reconhecer a Ele. Necessitamos conhecer a Bíblia, conforme estamos falando, os irmãos nos hablam. Viene para a escola dominical, para aprender sobre Deus, para saber como desfrutar das bendições de Deus. Como? Porque as histórias que estão falando, que estamos estudando, principalmente no livro de Crônicas e de Reis, são histórias verdadeiras, são histórias reais. Não estamos aí contando histórias inventadas. Aí se habla sobre aqueles que buscaram e obedeceram a Deus, o que estiveram, e aqueles que não buscaram e não obedeceram, como foi suas vidas. Aí você escorre. Há dois senhores. Há Deus no céu, que te criou e que interessa por seu sucesso. Ele quer que você tenha sucesso na vida. Ou, fazer ao contrário da vontade de Deus, é servir a Mamon. É Deus do dinheiro, é servir o diabo. É servir aquele que um dia viveu com Deus e foi expulsado da presença de Deus, porque ele queria ser mais que Deus. Portanto, é uma escolha de cada um. Você quer servir a Deus ou a Mamon, ou ao diabo? Servir a Deus é fácil. Nós outros aqui em nossa igreja aprendemos, cada vez que venimos aqui, tudo que vai passar em el cielo. Tudo que fazemos aqui é uma extensão para o céu. Quando aprendemos a estar juntos, uns com os outros, respeitar a Deus, não cambiar Deus por nada, nós outros estamos servindo a Deus e aprendendo a crescer em Deus. Quando não, irmãos, nós outros estamos alejando de Deus. Deixar cultos para trabalhar, deixar domingos para estar em qualquer outro lugar, ganhando, servindo a Mamon, deixar cultos de semana, um culto como este aqui, sendo que você teve todo o dia para trabalhar, para ver, você está servindo a Mamon. Riquezas, buscando riquezas. Não vale a pena deixar um culto onde que você aprende para ir ganhar $100, $200, donde que o diabo te quita. Não vai te añadir nada em sua vida. Não vai añadir nada. E é solamente com o tempo é que você vai descobrir que não vale a pena deixar as coisas de Deus para estar fazendo qualquer outra coisa. No livro de Mateus 6, Jesus é quem habla, não sou eu.
Buscar, irmãos, este é o versículo mais conhecido da Bíblia. Mais conhecido. Está escrito allá. É Jesus mesmo falando. Não sou eu, não é nada. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas serão añadidas em sua vida. Não haga o contrário, irmãos. Não haga o contrário, que você está cavando seu próprio olho e você não vai chegar a lugar nenhum. Wake up and smell the coffee. Pastor, essa foi sua prédica? Se fuera mi prédica esta, irmão, eu seria o homem mais ignorante de minha vida. De ter um grupo como este aqui, que veniram de suas casas, saíram de suas casas, para venir aqui ouvir palavra de Deus, e eu dar um conselhito, e já despedir vocês para casa. Isso representa uma ignorância tremenda, porque eu não estou valorando o reino de Deus, não estou valorando o esforço que vocês fizeram, não estou valorando a palavra de Deus. A única que falei hasta aqui é conselhos de pastor, mas agora vamos ir para a palavra de hoje, porque certamente Deus quer falar com cada um de vocês. Se é que você veio aqui com o coração aberto e disposto a ouvir a palavra de Deus, sepa que Deus vai falar com vocês. Amém? Irmão, na palavra de hoje, queda sentado, tranquilo, com a Bíblia em mão, todos com uma Bíblia em mão, e nós outros não vamos cerrar a Bíblia, porque eu vou abrir apenas em Apocalipse capítulo 4, é o que nós outros vamos ler, e vou estar falando um pouquinho sobre isto para os irmãos. La trajetória de Jesus. Vamos falar comigo? La trajetória, vamos? É interessante nós outros conhecer a trajetória de Jesus. E por que, pastor, você vai predicar isto hoje? Porque eu orei e Deus pôs isso em meu coração. Mas mientras eu estava estudando minha Bíblia essa semana passada, hoje à tarde, mientras eu estava estudando, Deus pôs em meu coração para preparar um estudo mais grande, mais vasto, para ensinar à igreja. E eu ia hoje hasta começar sobre a trajetória do Espírito Santo. E eu estava querendo, mas necessito de 2 dias para dar um estudo para vocês, para que vocês fiquem mais lleno. E eu vou marcar 2 dias, qualquer hora, talvez um martes e um miércoles, para dar um estudo sobre o Espírito, sobre a trajetória do Espírito Santo. Porque se eu vou falar sobre o Espírito Santo, eu necessito falar também de el espírito maligno. Eu necessito falar sobre os ángeles caídos. Eu necessito falar sobre demônios. Eu necessito falar de onde veio a manifestação demoníaca, a possessão em la vida de algumas pessoas em el mundo. E por que sigue isto hoje? Porque muita gente está sofrendo hoje. Escute vozes, hoje eu ouvi falar isso, que muita gente está escutando vozes e está cambiando suas formas de ser. Está cambiando suas formas de ser. Gente que escute, ei, derra seu marido. E a pessoa não vai, ai, derra. Que voz é esta? De onde vem? Mata essa pessoa. A pessoa não vai, ai, mata. De onde sai esta voz? Isso vai afetar nós outros cristianos
Não, a servos de Deus verdadeiros não afeta isto. Mas possessão, irmão, é real. A vida determinada para não sair adelante, porque há demônios que determinam que você não vai a lugar nenhum. Quando você empieza a sair, parece que alguém está te ralando para trás. Eu quero dar esse estudo para a igreja, quero que a igreja tenha conhecimento. Mas hoje a trajetória de Jesus. Primeiro, eu, antes de ler, começar a ler Apocalipse, esses versículos aqui são conhecidos. Efésios capítulo 1, versículo 3, nem necessito você abrir. Eu só quero ler. Bendito seja o Deus e Padre de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos bendijo com toda bendição espiritual em los lugares celestiais em Cristo, segundo nos escorreu em Ele antes da fundação do mundo. Escute isto. Fomos escorridos antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem mancha delante dele, em amor, havendo-nos predestinado para ser adoptados filhos suyos, por meio de Jesus Cristo, segundo o puro afecto de sua vontade, para a alabança da glória de sua graça, com a qual nos hizo acepto em ele. Agora eu leio o primeiro versículo de Gênesis 1, pode quedar tranquilo. Se vocês querem, vocês leem em casa, ou depois assistem o vídeo. Em el princípio criou Deus os céus e a terra estava desordenada e vazia, e as tinieblas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Também eu quero ler para vocês Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, que habla assim: em el princípio era el verbo, e el verbo era com Deus, e el verbo era Deus. Este era em el princípio com Deus. E todas as coisas por ele foram hechas. E sem ele, nada de lo que ha sido hecho foi hecho. Em ele estava a vida, e a vida era a luz de los hombres. La luz em tinieblas resplandece, e as tinieblas não prevaleceram contra ella. Em um princípio, temos vários princípios. Existe um princípio que é histórico, princípio histórico. E existe um princípio que é filosófico. Qual a diferença do princípio histórico para o princípio filosófico? Qual é a diferença? A princípio, filosofia são pensamentos, são planos, são projetos. Filosofia é pensar para fazer, mas não foi hecho todavia. Pensar é projetar algo para depois, algum dia, fazer. Quando nós outros leemos no livro de Efésios, capítulo 1, que eu leí, quando eu leí Efésios, capítulo 1,
que fomos escolhidos em Deus antes da fundação do mundo. Por que eu tenho que ensinar isto para os teres? Porque há gente que pensa que o princípio começou no livro de Gênesis, na história de Gênesis. Não, irmão. Deus é eterno. A Bíblia habla que Ele estava em la eternidade quando projetou tudo isso que nós vemos, que se move e que nós outros desfrutamos. Ele estava na eternidade, projetando. Certo dia, eu prediquei aqui em nossa igreja, certo dia não, tem alguns anos, que eu prediquei aqui sobre o laboratório de Deus. Quem acorda do dia que eu prediquei sobre o laboratório de Deus? Acorda? Que tremendo foi aquela ensinança, não foi? Hã? Provérbios 8. Acorda que eu prediquei? Pouquíssimos acordam porque os irmãos não guardam. E não é austérios, é assim. Só quando interessamos por algo muito é que guardamos. Eu prediquei sobre o laboratório de Deus. Que o laboratório de Deus existia em la eternidade. Laboratório é lugar separado para fazer experiências. Para os científicos fazer experiência. Quando eles vão construir algo, inventar algo, eles impedem fazer experiência. E leva muito tempo para fazer experiência, para descobrir medicina para certas idades, para descobrir vacuna para certas enfermidades. Antes da vacuna estar na farmácia ou ser vendida para os enfermos, isso passou por laboratórios, por homens que pesquisaram, que buscaram researches por muitos anos, fazendo experiência, coisas com coisas, hasta que chegaram a uma medicina ou a qualquer coisa, a um micrófono. Tudo tem experiência, laboratórios para tudo, para chegar ao carro novo. Tudo que existe hoje, sim, vai para um laboratório. E não foi. E quem aprendeu, a humanidade aprendeu essa coisa de laboratório com quem? Com Deus. Fazer experiências com Deus. Porque em laboratório de Deus, ele está fazendo experiência como iria fazer tudo, esse mundo perfeito, e hasta quem iria dominar esse planeta, como vai fazer um ser diferente. Deus projetou nós outros. Lo que eu sou, lo que você é, lo que somos na humanidade, é um projeto de Deus. Irmãos, tenha certeza, Deus não projetou nós outros para ser perdedor. Deus não projetou nós outros para alabar o diabo. Deus não projetou nós outros para servir outros deuses. Deus não projetou nós outros para viver uma vida miserável. Deus não projetou nós outros. Deus projetou nós outros para ser mais que vencedor em Ele. No projeto de Deus, que miramos no livro, no Efésios capítulo 1, que acabei de ler, ele está falando assim, Deus nos bendizo antes da fundação de Jesus. Portanto, todas as bendições que você busca ou que você tem, essas bendições não foi liberada para a sua vida depois da história ser criada ou depois de você nascer em el vientre de sua mamá. Essas bendições foram projetadas quando Deus
estava dentro do laboratório projetando o ser humano. E, portanto, Deus projetou nós outros para ser bendizidos, para viver uma vida em bendição. Viver uma vida mais que vencedora. E a uno que Deus nos projetou para ser essa vida bendecida, Deus não projetou nós outros para servir a Ele forçado. Forçado, não. Eu hago tudo, hago o melhor para vocês. Mas vocês têm que me servir. No maior projeto de Deus, que somos nós outros, na humanidade, Deus nos hizo com uma capacidade de pensar e tomar decisões, irmãos. Deus, quando projetou em la eternidade, no princípio filosófico, Deus nos projetou com esta capacidade de mirar a luz e a obscuridade e tomar a decisão para onde eu vou para ser bendezido. Vou por la obscuridade ou vou por la luz? Deus não foi Deus que escolheu isto para nós outros. Isto, luz, obscuridade, tinieblas, luz, é tudo criado por Deus. El bem, el mal, criado por Deus. El mal também. Isaías 35, versículo 7 eu penso. Não sei exato, eu olvidei. Mas Deus quem hizo el bem, hizo el mal. Deus que hizo tudo em dois caminhos. Mas quando Deus criou nós outros, Ele nos deu essa condição de saber escorrer o que é bueno e o que é malo. Ora, pastor, por que nós outros, sabendo de isto que você está falando, porque muitas vezes escorremos o malo? Porque, como Pablo habla, o bem que eu quero fazer, eu não hago. Mas o mal sempre está golpeando minha porta. Por quê, pastor? Porque ao lado de Deus estava um anjo, que se chamava anjo de luz. E ele pecou contra Deus. E ele foi expulsado do céu por seu pecado. E junto com ele levou uma multitud de ángeles. Um terço dos ángeles. Ele levou com ele. Portanto, todos os espíritos malos que existem na terra hoje, todos os demônios que existem na terra hoje, são esse um terço de ángeles caídos. Ángeles caídos. Que saiu junto com o anjo de luz. Aquele que fazia a alabança e o cielo. Desobedeceu e foi expulsado da presença de Deus. E ele, este anjo, que foi expulsado da presença de Deus, ele tinha muito poder. Afinal de contas, ele era como se fosse o vice-presidente de Deus. Deus teria dado muito poder, muita autoridade para ele. E quando ele sai daí, ele só não teve o poder de aprender a criar nada. Senão ele já teria criado muita coisa por aí. Mas ele não pode criar nada, ele não hizo nada. Ele não hizo nada. Tudo que se há é criatura, é hecho por Deus. Então, em el mundo hoje existe esse que foi expulsado, que vive onde? Em el lado norte. Isaías capítulo 14, versículo 13. Tá? Del cielo, Lucifer, el anjo de luz, descendeu del cielo e arriba de las estrellas, em el lado norte, ele falou: aqui eu vou poner mi trono e vou
crescer e vai ser maior do que o próprio Deus. Por quê, irmãos? O que hás de um rei poderoso? O que hás de alguém muito poderoso? É quando ele tem gente que siga a ele. Quando um rei não tem gente que siga a ele é um rei que não tem nada. Porque são as pessoas que fazem a riqueza para o rei, que trabalham para produzir riqueza para o rei. São as pessoas que defendem o rei, são as pessoas que há. Então, quando o rei não tem nada desse lado, é um Deus, um rei pobre. E quando o diabo projetou que ele seria maior do que Deus, que ele ia pôr seu reino arriba das estrelas, seria maior que Deus, o plano do diabo era quitar tudo que alabava a Deus, era roubar tudo que é para louvor e alabança de Deus. O plano de ele é roubar tudo para ele. Pessoas que foram hechas por Deus para alabar a Deus, que venha alabar o diabo. Portanto, o mundo é da forma que é hoje, donde que as pessoas buscam mais o diabo, têm mais la queda para as coisas do mundo, e não querem saber das coisas de Deus, por ele engano do diabo. Porque o diabo, irmão, ele quer nos enganar. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, se tudo que é bueno é para Deus, é de Deus. Tudo que é malo, a maldade foi sembrada por el diabo. Quem é a persona del mal? Foi Deus que criou a persona del mal? Deus criou a persona, mas Deus não pôs maldade dentro de ele. A maldade foi uma escorra de ele. Quando Deus criou Lúcifer, ele não era a persona del mal. Ele era uma persona del bem. Ele era uma persona del amor. Ele era uma persona que trabalhava junto com Deus a nosso favor. Mas quando ele saiu, derrou a obediência a Deus, ele começou a projetar puras maldades. Ao contrário do que ele fazia para Deus, agora é o que ele faz. E então, se nós outros planeamos falar da trajetória de Cristo, e aqui falamos da trajetória do diabo, para vocês entender isto também. Qual é a trajetória do diabo? A trajetória do diabo foi, um dia ele estava sentado ao lado de Deus, reinando com Deus, regindo o coral e levando todos os anjos a alabar a Deus. Mas, por sua maldade em seu coração, ele foi expulsado do reino de Deus para as tinieblas. Então, ele não foi criado por Deus para ser a persona del mal. Ele foi criado por Deus para ser a persona del bem. Mas por la maldade do coração, ele passou a ser a persona del mal. Está entendendo isso? Então, Lúcifer passa a ser a persona del mal. E como a persona del mal, qual é o ambiente de trabalho de ele? Muito, se eu prego, perder tempo, porque todos vocês vão falar. O ambiente de trabalho do diabo é na terra. E não é. O ambiente onde ele vive é na terra. Não, o diabo não vive na terra. Eu quero falar para vocês que o diabo, todavia, ele vive em las regiões celestes. Ele está arriba de las nuvens, arriba de las estrelas, cerca do terceiro céu onde Deus vive. É aí que ele vive. Por que o diabo não pode viver na terra, pastor? Porque ele não tem um corpo humano como nós outros. Ele não pode fazer, desfrutar das coisas como nós outros podemos.
Então, a terra não é ambiente para o diabo. Mas, por que o diabo faz tanta maldade na terra? Por causa de você. Porque o diabo, por causa do homem, por causa do coração duro do homem. O diabo não pode golpear uma mulher. Nunca, jamais. Ele não tem mano. Vai passar. Ele não tem corpo físico. Então, pastor, como o diabo opera? Solamente quando nós outros damos lugar ao diabo. Por isso, na Bíblia está escrito: não dê lugar ao diabo. Não dá lugar ao diabo. Porque se você dá lugar ao diabo, você sabe o que você está fazendo? Hablando com o diabo. Ei, quita uma vacation nesse lugar onde você vive e pode vir aqui para a terra. Aí o diabo, mas o que eu vou fazer na terra? Não pode sentar com a irmã Luísa, não pode nem puxar uma cia com a irmã Luísa, porque não tenho mano, não tenho traseiro para sentar em uma banca, não vai poder nem fumar um cigarrinho aí, o diabo não pode fumar, não. Não pode nem fumar um cigarrinho, não tem nem boca, não tem nem mano para segurar o cigarrinho, não tem nem corpo físico. Então, o que eu vou fazer aí na terra? Aí você habla para ele assim, sem saber, você habla assim, não, estou querendo dar uns golpes em minha mulher, mas eu não tenho coragem de dar, e necessito que você use meu corpo e golpeie ela para mim. Está entendendo como funciona isso? É assim. Um golpeador de mulher, em seu estado bueno, em seu estado normal, homem nenhum tem coragem de dar um golpe em uma mulher. Mas quando está possuído do diabo, ele dá golpe, ele mata, ele enfia cuchillo, ele faz tantas coisas, tanta maldade, que nós outros não creemos. Mas é verdade. Então, a Bíblia habla, não deis lugar ao diabo. Porque se você dá lugar ao diabo, você está evitando o diabo para sacar uma vacações de onde ele vive e vir passar um tempo na terra. Porque quando a pessoa quer matar alguém, mas não tem coragem de ralar o gatilho de um revólver, ele invita o diabo. Venga, usa meu corpo, possei-me. E mata essa pessoa, mata essa mulher, porque está de ella. E é isso que passa. Por isso, não deis lugar ao diabo. Deus, irmãos, nos criou em eternidade para servir a Ele, para obedecer a Ele, para viver para Ele e por Ele. Deus não nos criou para fazer a vontade do diabo. Deus não nos criou para fazer a vontade do diabo. Mas Deus nos deu livre-arbítrio para nós outros escolher o caminho que devemos andar, para nós outros escolher nossas amistades, para nós outros escolher em que queremos trabalhar, para nós outros escolher se vamos servir ao diabo ou servir a Deus. Isto é uma escolha de cada um de nós outros. Deus nem o diabo tem nada a ver com isto. Nem o diabo tem nada a ver com isso. Porque você pode muito, em seu estado normal, falar não para Deus e também pode falar não para o diabo. Fácil assim. Você pode falar não para Deus, não para o diabo. Mas há muita gente. A Bíblia habla que as malas hablas, as malas amistades, irmãos, é quem nos induz à maldade. Portanto, quando você mira o pastor predicando, cuida de seus filhos, cuida o que seus filhos estão fazendo, o pastor está prevenindo vocês para que seus filhos não estejam aí
buscando malas amistades, com gente que não tem propósito de servir a Deus, com gente que tem outros propósitos, porque a família de eles busca outras coisas. E, portanto, a trajetória do diabo é: saiu do céu, parou nas regiões celestes, mas de las regiões celestes, quando Cristo venir recorrer a esta igreja, ele vai ser pateado de aí. E para onde que ele vai venir? Para a terra. E quando ele venir para a terra, vai sofrer aqui. Depois da terra, vai ser enviado para o inferno. Existe inferno hoje, pastor? Não, não existe inferno todavia. Ah, mas eu disse que não existe. Inferno é para o diabo. O diabo não está no inferno. O diabo vive nas regiões celestes. Agora, quem vai inaugurar o inferno vai ser ele. Porque o inferno vai ser hecho para ele. Fogo e lugar profundo para sofrimento eterno. Pastor, mas como o diabo vai sofrer se ele não tem corpo? Uma pessoa que não tem corpo não queima. Como ele vai sofrer? O diabo vai sofrer com um corpo de um grande peixe. Um grande peixe que nunca apareceu para nós outros, esse peixe. Mas ele está em el mar. Está falando isso de onde, pastor? Em no livro de Job 42. Está falando desse grande peixe. É um grande peixe que foi hecho para, no tempo certo, o diabo possuir esse peixe e queimar para toda a eternidade. Esse peixe, irmãos, não há arma em el mundo, nem bomba atômica, nada pode destruir esse peixe. Diz que as escamas dele estão... Diz não, é só ler em Job 42 que você vai ver aí. As escamas são tão cerradas que não entra absolutamente nada. E com esse corpo, o diabo vai sofrer, queimar para toda a eternidade. Então, vamos mirar a trajetória do diabo. Saiu do céu, regiões celestes, conforme habla, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades del mal em las regiões celestes. Então, ele sai do céu, vai para as regiões celestes, de las regiões celestes ele vem para a terra, e de la terra ele queda aqui 7 anos, 3 anos e meio enganando o mundo, e mais 3 anos e meio, e depois ele vai ser preso, e depois ele vai ser enviado para o inferno. Aí Deus vai inaugurar o inferno com ele. Portanto, irmãos, o diabo tem um ódio de você. O diabo te odeia. O diabo te odeia. Por que o diabo me odeia? Pergunta para mim. Por que o diabo me odeia, pastor? Me odia, tem ódio de mim. Por quê? Porque você tem todas as possibilidades de ser salvo. Você nasceu em Deus, na eternidade. Você é um projeto de Deus. Deus te hizo com possibilidade de servir a Ele, viver para Ele, dar honor e glória a Ele, obedecer a Ele. E depois, a parte de fazer parte desta igreja, depois, Cristo vai vir, o projeto de salvação, para te levar para o céu. Te encarrar dentro dos projetos de Deus. Esse é o projeto de nós outros. O próximo passo de nós outros aqui é ir para o céu. O diabo saiu do céu, irmão. Nós outros, nosso projeto final é ir para o lugar onde estava o diabo. Mas ele foi expulsado de allá. E ele tem ódio de cada um de vocês e de mim também. Porque
Quando nós outros estamos em obediência a Deus, nós outros estamos vivendo por fé, e nós outros escolhemos servir a Deus, o que passa? Uma que nós outros teremos vitória aqui na terra, mas nossa maior vitória não é essa aqui na terra, viver bem com mulher, viver bem com ele. A maior vitória é nossa salvação. É que um dia nossa esperança é estar com Deus em el cielo. Essa é a nossa maior vitória. O diabo saiu de allá. Então ele está enojado com a igreja. Ele vai para o céu. Ele está enojado. E portanto ele enoja o diabo. Ele penetra. Irmãos, aonde Deus habla com nós outros? Aqui em lamento ou no coração? No coração, já vou responder. Não vou quedar perdendo tempo aqui. Quando Deus quer falar com você, Ele te põe sua escorra em seu coração. Quando não é Deus falando, mente. Em la mente. Quando você tem que fazer algo, vem uma proposta aqui em la mente e uma proposta no coração. Mas geralmente a humanidade sempre aceita a proposta de la mente. Por que a proposta de la mente? Porque a proposta de la mente é uma proposta enganadora. É uma proposta que engana. É uma proposta que põe tudo mais bonito. A luz brilha mais. O ouro é mais amarillo. Tudo. O matrimônio é tudo bem. A prostituição é melhor. Tudo como se fora o melhor. Mas é caminho de engano. La mente é caminho de engano. Quando Deus está falando, não, hijo, é aqui. Ele habla aqui. Mas Deus não inventa coisas para ti. Deus te propõe a viver com Ele, em seu coração. E a única que você sabe que é a proposta que está em seu coração é servir a Deus, você vai trabalhar domingo, você vai não sei para onde, você faz coisas que não deveria estar fazendo. A única que seu coração habla isto aqui não é o caminho. Porque o que é o caminho, Deus pôs aqui, ó, está aqui, em seu coração. Mas a mente está, mas eu necessito de dinheiro, necessito de fazer meu projeto, necessito de poner meu projeto, necessito de dinheiro para pagar as contas, para juntar, para fazer. E o diabo te põe, você necessita, e pastor não vai te dar dinheiro, my friend. Não vai para a igreja domingo, vai trabalhar, vai ganhar $150 meia hora. Vai ganhar 200 que é melhor. Vai ganhar 500 que é melhor. Porque o diabo não quer que você descubra as coisas buenas que Deus tem para revelar para a sua vida. Então, põe isso em mente. Mas quando você está já trabalhando, quando você está trabalhando no domingo ou no dia de serviço, seu coração está falando, era para me estar a hora em la igreja. Era para me estar a hora servindo a Deus. Era para me estar nesse momento nos caminhos de Deus. Mas aí sua mente habla, não, você está ganhando dinheiro, você necessita de dinheiro para viver. De quem você necessita mais? De dinheiro ou de Deus? O dinheiro compra um carro. Deus te dá projeto de vida aqui e para a eternidade também. O diabo quer pegar aquilo que aparentemente é melhor hoje para você. Andar em um carro novo, é comprar uma moto, aquilo que é bem para você hoje. Porque Ele não quer que você tenha um futuro glorioso. Mas Deus, quando você escolhe servir a Deus, você está escorrendo ter um futuro aqui em Deus, porque Deus vai abrir portas, mas também está escorrendo, depois que você morrer, não importa quando, um lugar em el cielo para você. Mas hoje, você tem que cuidar desses animais, os seres que são jovens, principalmente. O corpo quer diversão,
corpo quer sexo, corpo quer diversão. E lá te habla, hey, my friend, mientras você é jovem, vai divertir, vai bailar, vai, fumar, vai drogar. É tudo coisas que vai passar. E não há bem para você. Mas a mente humana, a mente diabólica, só te leva para aquilo que a mente está te levando. Propostas de Deus está aqui, ó. Mas se você não sabe escorrer, arrepende depois. Porque você, um dia, quando estiver mais velho, mais grande, você vai falar. Escutei tanta palavra, escutei tanta verdade, mas preferi ir pelos caminhos mais fáceis, que é os caminhos de droga, de trabalho nos domingos, de errar, que é ser, que é viver, que é trabalho. O que eu tenho hoje? Com 50 anos de idade, você começa a preocupar com... Trabalhei 50 anos em minha vida, trabalhei às vezes rolei toda a noite trabalhando, às vezes deixava de ir à igreja ou de sair com minha família para trabalhar. Aí, 50 anos, você mira para trás e habla, e o que eu tenho hoje? Mientras você está jovem, com 30 anos de idade, habla, não hizo nada hasta hoje, minha vida. O que você hizo? Tem um carro bueno? Tem uma casa buena? É rico? Tem dinheiro guardado? Não tenho nada. Hasta já perdi 30 anos de minha vida e não alcancei nada. Por quê? Porque foi por caminhos que o diabo te puxou a ir. Aparentemente, são caminhos buenos. Mas quando ele passa, é que chegamos a uma conclusão. Desperdicei minha vida e não hizo nada de ela. Um dia, eu estava acordando de Cintia quando comecei a nobear com ela. Não nobeei muito, nobeei um mês e casei com ela, porque não sou tonto, não. Ela podia pensar melhor e me deixar. Então já vou nobear e casar. Cintia é guapa hoje. Para honrar a Deus. Imagina a Cíntia quando tinha 23 anos, irmãs. Foi o tempo que eu casei com ela, com 23 anos. Eu tinha 34 anos de idade. Essa mulher era a coisa mais... Eu pensava que era um anjo que tinha venido na terra. E eu falei, oh Deus, foi tu que mandaste, enviaste para mim. És minha e eu vou tomar posse rápido dela. E casei com Cíntia. O tempo passa. Quando foi essa semana passada, eu estava pensando, gente, a Cíntia perdeu tempo ter casado comigo. Ela podia casar com quem ela quiser, irmãos. Era uma mulher educada, estudada, guapíssima, inteligente. Podia ter casado com qualquer. E por quê? Minha outra esposa me deixou porque... eu não casei com pastor, casei com engenheiro, casei com alguém que vai produzir dinheiro. Não casar com pastor é pedir esmola para idosos, lesmosna para idosos. E falei, e aí? A outra me derrou porque estava com meu futuro traçado para vir a ser pastor. E essa, eu estava, ela escutou falar e mirava de eu predicar, ela casou comigo. Qual foi a vantagem desta?
Aí ela estava me hablando e assim, Carlos, minha família são pouquíssimos que buscam a Deus. Tenho tia que escuta vozes, que tal. Tenho tios que estão enfermos. Nada querem saber de Deus. Quase toda a minha família, tios, estão perdidos, indo para o inferno. Aí eu falei, rapaz, Deus mirou um futuro em ela. E para salvar ela desta corrente familiar, manda ela vir para os Estados Unidos e conhecer a mim. E eu fui a salvação de ela. Porque casou com um homem de Deus, um predicador da palavra, ensinei palavra. Hoje sinto a bendição para a família de ela, sinto a bendição para esta igreja, Cíntia vive uma vida, irmãos, que eu miro poucas mulheres viver uma vida de paz. Não tem anéis nos dedos, não tem colares, não tem o melhor carro do mundo, mas tem um esposo que ama com todo o coração, tem filhos hermosíssimos com tudo. Esta é a maior riqueza que uma mulher busca, porque são muitas mulheres guapas, casadas com homens muito ricos, mas suicidam, não têm paz, não têm riquezas, não têm amor de um esposo, não têm nada. Aí essa semana eu estava analisando isso, falei, mulher bendecida, porque ela escorreu, foi ela que me escorreu. Eu estava available, entende? E aí ela veio para os Estados Unidos, em vez de buscar aqueles jovenzitos que só quer desfrutar e depois patear, ela escorreu um muchacho que servia a Deus. Era feio, mas conheceu este aqui em um púlpito de igreja predicando. E quando eu não estava nem crendo, quando ela me escorreu a mim, eu falei, você tem certeza que você quer me... Eu não namoro, eu quero é casar. Eu também. Eu quero é casar. Ela tinha todas as possibilidades de escorrer quem ela quisera, mas escorreu o servo de Deus. Irmã, aí, quantas mulheres em el mundo, mesma situação, não me escorreria. Nunca. Nunca me escorreria. Quanta você escorreu o dinheiro? Ah, mas escorreste. E ele te ama. Se você valorar ele, você vai viver amada. Porque quando escorremos homens de Deus, escorremos a parte melhor. Ah, mas você escorreu uma mulher de Deus? Eu orava para que Deus me pusesse uma mulher de Deus. Ela era? Não sei, mas eu estava disposto a ensiná-la como viver um matrimônio em la presença de Deus. E nós outros vivemos esse matrimônio em la presença de Deus. Irmãos, fazer escorras foi o que Deus nos pôs em nossa vida. Para fazer escorras. Quando venir a possibilidade de fazer uma escorra, não escorra o que a mente habla. Escorra o que o coração habla. Porque o que o coração hablar é Deus te dando possibilidade feliz em sua vida. Todas as vezes que você é baseado em seu pensamento,
você está indo por caminhos que não são caminhos de Deus. Chegar em um lugar, quando você... O que passou aqui? Alô? Já. Quando você chegar em algum lugar, quantas vezes você deixou de vir à igreja para ir em qualquer lugar, e quando chegou naquele lugar, você falou assim, ai, por que não fui para a igreja? Sepa que aquela escorra onde você está é escorra de mente e foi lamacada para a sua vida. Aprenda a fazer escorras que vai te levar por caminhos que no caminho você vai encontrar com Cristo. Aprenda a fazer escorras que Cristo vai estar em seu caminho. Aprenda a fazer escorras que vai te levar a lugares. Solamente o coração, em segredo com Deus, vai te levar. Se você já fez alguma escorra e sentiu que estava equivocado, aprenda a buscar a Deus com seu coração. Porque nunca sabemos do dia de manhã. Né? Nunca sabe, Afonso. Hoje você tem 20 anos, 21, 22 anos, que ela é, sei jovem, posso escorrer. Você não sabe. Você não sabe desse dia de manhã. Né? E para que nós outros possamos viver uma vida melhor, com tranquilidade em nossa mente, escorre Deus hoje. Pastor, eu quero aproveitar minha vida. Aproveite na presença de Deus. Principalmente você, Afonso, que tem um irmão mais velho e você mira como vive por aí. E você pensa que ele vive da forma que ele vive porque ele quer? Não. Porque o diabo domina a mente dele. Ele vem aqui à igreja e sabe que aqui é uma possibilidade. Sabe que se ele decidir quedar aqui, ele vai estar tocando bateria junto com seu irmão Efraim. Ele sabe que tudo vai estar bem. Mas o diabo aprisionou a mente dele. E nada é capaz de convencê-lo a estarem na presença de Deus. Wake up, Enismel de Coffee. Principalmente os seres que têm parentes sofrendo, irmãos sofrendo. Sepa que a escorra de ele pus ele nessa condição onde que ele está. Foi a escorra de ele. Deus, irmãos, trabalha com pessoas. Mas trabalhando a pessoa para melhorar a pessoa, para estar em um ambiente de família. Deus não trabalha pessoas para quedar solas. Geralmente a pessoa que quer quedar sola, que maltrata a esposa ou o esposo ou os filhos, geralmente essas pessoas vivem um profundo sofrimento, em solidão, lejos de Deus e cerquita do inferno. E uno não pode fazer nada. Porque quando chega em esse ponto, é o ponto que Pablo habla, não devemos nem orar por certas pessoas. Porque são blasfemos, blasfemos do Espírito Santo. O que é blasfemo? Rechaça a oportunidade de vida que Deus dá. Rechaça. E se alguém tentar estar aí ajudando, a pessoa que tenta ajudar, porque ela não é Deus, ela quer um blasfemo como ela. E vai perdendo tudo também. Vai perdendo saúde, perde esposo, perde filhos, perde tudo também. Perde a vida, porque, irmãos, uma pessoa que tenta salvar um blasfemo, aí acaba perdendo sua vida.
Perde tudo. Não tem mais prazer de ser, não tem mais prazer para seu esposo, não tem mais prazer de estar com os filhos que sobraram. Às vezes preocupa mais com os filhos blasfemos do que com os filhos servos de Deus, que está aí servindo a Deus. Temos que ter cuidado, irmãos, para que nós outros não perdemos nossa vida, e perdemos nossas amistades, perdemos nossos esposos, perdemos nossa vida, por causa de gente que não quer saber de Deus. Eu falei que ia predicar hoje sobre a trajetória de Cristo, mas prediquei sobre a trajetória do diabo. E não quis apenas falar, eu quis chegar aonde cheguei. Que o diabo, irmãos, o único projeto do diabo é destruir-nos. É destruir-nos. E homem, quando escolhe uma mulher drogada, tenha certeza que ele também vai entrar na droga. Tenha certeza que ele também vai se perder. E o diabo quer isto, que unamos com gente que não tem futuro, para que nós outros também perdemos nosso futuro. Uma vez, meu pai falou comigo, e nem sei como, nem sei que ponto de diabo nós outros estávamos, adentro de minha casa. Meu papai falou assim, para mim e meus irmãos: mientras vocês viverem em obediência a mim, vocês me escuchar, vocês têm comida, têm cama, têm TV para mirar, têm o amor de um padre, têm tudo aqui. O dia que vocês escorrer, porque vocês têm o direito de falar não. O dia que vocês escorrer, amigos drogaditos, o dia que vocês escorrer, andar como muchachas prostitutas por la calle, o dia que vocês escorrer, droga, roubar, nem volve aqui para casa, que aqui vocês não vai ter guarida, porque eu vou ser o primeiro a levar vocês delante da lei e a falar, prende, porque eu não vou estar passando a mão sobre gente que não cuidou nem de eles. Ele falava, se algum dia você roubar, drogar, qualquer coisa, se você venir esconder aqui em casa, você vai estar se entregando, porque eu vou ser o primeiro a te levar, entregar na polícia e mandar te prender. Porque ela me rara, aí você não vai matar a Nádia, aí você não vai destruir minha vida, não vai destruir a vida de sua mamá, não vai destruir a vida de seus irmãos. Eu vou ser o primeiro a te levar. Meu papai falou assim comigo. E com meus irmãos também. E nós outros sempre andando assim, ó. Quando venia proposta aqui, nós outros acordávamos dela proposta de meu papai e falava, não, eu não vou cambiar meu papai, não vou cambiar minha família, não vou cambiar ele bem por nada deste mundo. E aqui estou, e meus irmãos todos aí servem a Deus e tudo. Porque é assim, irmãos. Se os padres não tiver cuidado, aqueles filhos que querem viver a vida como querem, eles levam os padres à desgraça, perder esposo, perder esposa, perder amigos, perder. Porque é isso que o diabo quer. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus vem para dar vida e vida com abundância. Que Deus me los bendiga. Pastor, que dia que você vai falar da trajetória de Jesus? Talvez domingo, vou falar para
só prega no outro, predica no outro. E domingo eu hablo sobre a trajetória de Jesus. Domingo eu hablo, porque hoje eu falei sobre a trajetória do diabo, abrindo os olhos, porque desde que empecei o culto dando conselhos, certamente Deus tinha conselho para dar, não é falar da trajetória de Jesus. Que Deus bendiga a cada um de vocês. Vamos pôr em nossos pés e vamos cantar. A palavra está hablada. Haz o que você quiser com essa palavra. Mas wake up, smell the coffee. Um dia o diabo esteve com Deus. E um dia ele vai estar queimando no inferno. Make sure para que você não vá para o inferno queimar com ele. Quando o diabo, quem tem pena do diabo morre queimado. É isso que eu estou falando. Porque há muita gente que tem pena. Ah, coitado, que pena. Cuidado, que pena. Ter pena de colebra, ela te pica e te leva para a morte. A colebra congeladita. Congeladita, Mireia, mira. Aí, pô, embrulha aí aqui. Ela calienta e te pica. E Mireia, aquela viúva. Não tenha pena, irmãos. Oh, mas que pena do diabo. Mas como eu vou ter pena do diabo? Ter pena de gente que quer viver, já entregou a vida para ele. E vive e não cambia. Você mira aquela pessoa, não quer nada. Nada que você faz a pessoa cambiar. Mas que pena. Dorme desse lado, dormir com o inimigo. Gente possessa do diabo são gente capaz de matar sem pensar. Capaz de matar sem pensar. Ayer, uma amiga, de 17 anos, as duas, 17 anos, duas amigas de 17 anos. Uma comprou um pastel, um pedaço de pastel, e pôs para a pessoa que eu mais amo. E mandou um motoboy ir entregar para a outra amiga de 17, que estudava juntos. E a muchacha chegou e quedou feliz, porque a amiga de 17 mandou um pastel para ela comer. E ela comeu e morreu. Quando fizeram os trâmites aí, chequearam, tinha veneno de matar ratones em el pastel. E aí perguntaram, aí confessou o crime e perguntaram, mas por quê? Você hizo isso com seu melhor amigo, vai à escola com você, que aí estava me ameaçando com mi novio, ela estava querendo quitar mi novio de mim. Era isso? Não, é o diabo, irmão.